Cada um de nós sabe onde é o seu lar. Eu, por minha parte, moro no sul de Hessen, em uma cidade pequena perto de Frankfurt, a maior cidade de Hessen, um estado da República Federal da Alemanha, que por sua vez fica na Europa. Poderíamos continuar esse jogo até chegarmos a contextos globais. Podemos até deixar a nossa Terra e afirmar que ela faz parte do Sistema Solar. Se generalizarmos ainda mais essas conexões, ou seja, se formos ainda mais longe, acabamos chegando à nossa Via Láctea. Aquela galáxia, ou também galáxias, para a qual o Sistema Solar já é o lar há quase 5 bilhões de anos. Nossa galáxia não apenas nos forneceu substâncias essenciais para a vida, que levaram à formação dos planetas e da vida, mas também nos deu um lar no meio de 2 braços espirais maiores. É verdade que de vez em quando houve impactos de asteroides na Terra ou supernovas próximas, mas nada que tenha influenciado de forma duradoura o desenvolvimento da vida. Mas se ampliarmos ainda mais para fora da galáxia, veremos que a Via Láctea é apenas uma entre muitas. Domínios intergalácticos são ocupados por galáxias anãs, aglomerados globulares e gás e poeira de explosões estelares nas ilhas de estrelas. Essa matéria não faz mais parte do corpo de uma ilha de estrelas, mas talvez tenha sido lançada para o eterno vazio do vácuo intergaláctico durante uma fusão de galáxias ou por uma supernova que a expulsou do aglomerado estelar. Aqui também há milhões de estrelas, mas são muito raras. E assim que você se encontra fora de uma galáxia, não consegue mais enxergá-las, porque elas são ofuscadas pelo disco galáctico. Após centenas de milhões de anos-luz de nosso movimento, talvez finalmente consigamos enxergar algo. Os cientistas já discutem isso há alguns anos, mas, de modo geral, isso ainda é pouco conhecido. Observamos uma estrutura cintilante, construída por dezenas de milhares de blocos galácticos, algo que enquadra todo o nosso campo de visão. Vemos Laniakea diante de nós. Lembramos que o nome vem do havaiano e que podemos traduzir o termo como céu imensurável. Como esse nome é apropriado, quando pensamos em quantas ilhas de estrelas existem nesse superaglomerado galáctico, quantas estrelas com seus planetas orbitam aqui e quantos verdadeiros horizontes e céus, ou melhor, quantos mundos aguardam ser descobertos. Laniakea também estaria cercada por um mistério insolúvel? Como é esse superaglomerado galáctico? Que forma ele tem? Quantas galáxias existem realmente nele? E quais novidades os astrônomos conseguiram descobrir sobre ele nos últimos anos? Como o superaglomerado altera nossa visão da expansão do cosmos e como esta o afeta? No vídeo de hoje, quero levar vocês em uma viagem especialmente longa. Nós não vamos deixar apenas a Via Láctea, mas também nosso próprio aglomerado de galáxias, o grupo local. E vamos entrar em regiões que já não se parecem mais com o nosso lar, mas parecem ser algo completamente diferente. Lugares tão fantásticos que não existem apenas em nossa imaginação, mas também têm uma base real na ciência. Vamos explorar Laniakea e entender melhor o nosso lar cósmico. Ao dizer que queremos chegar ou ir para Laniakea, estamos nos enganando. Já estamos presos bem no meio desse imenso superaglomerado de galáxias, ou localizados. De uma perspectiva externa, talvez nem reconheceríamos o céu imensurável. Sua forma, como vocês talvez já tenham visto em alguns dos meus outros vídeos e como está representada aqui, é apenas uma aproximação baseada em décadas de pesquisa astronômica, com observações que forneceram distâncias para ilhas estelares em várias regiões do céu. Foi possível criar um mapa tridimensional de aglomerados e superaglomerados galácticos. O resultado foram alguns panoramas muito interessantes que vamos analisar com mais detalhes. Mais tarde, vamos até fazer uma viagem do pequeno ao grande. Vamos direto ao ponto e analisar Laniakea em detalhes. Mas espere, o que são aglomerados e superaglomerados afinal? O que parece algo que um companheiro de 4 patas deixaria, aqui se refere a galáxias. Aglomerados reúnem galáxias, superaglomerados conjuntos desses aglomerados. Teoricamente, ainda existe o termo grande superaglomerado de galáxias, que em alguns artigos científicos é um grupo de superaglomerados.
Mas não queremos usar esse termo, pois ele só complicaria as coisas. Laniakea seria um desses grandes superaglomerados de galáxias, pois é um agrupamento de superaglomerados. Mas será que a denominação superaglomerado é suficiente para os nossos propósitos? Ao buscar Laniakea no Google ou Bing, algo chama a atenção de imediato. A representação costuma se basear em um ramo ou galho de árvore. O superaglomerado se assemelha a um desdobramento de uma grande planta galáctica. De um tronco central, vários ramos finos se estendem em todas as direções. Laniakea geralmente parece uma célula única com vários braços em imagens. Flagelos? Os fios finos parecem que o aglomerado se estende para fora em busca de alimento. Mas é claro, não é assim, e a semelhança com a vida na Terra é pura coincidência? Com Laniakea, vemos parte do filamento galáctico. Estes são cordões de aglomerados de galáxias e superaglomerados que formam uma rede filamentosa que abrange todo o cosmos. Esses filamentos se espalham como uma teia de aranha por quase todo o céu. A gravidade os puxa e forma estruturas em colunas, conectadas a outras colunas galácticas. Em alguns pontos, há até múltiplas interseções desses filamentos. Esses nós representam as regiões mais densas e massivas do universo. Com certeza vocês perceberam que em algumas sequências mostramos uma simulação. É uma representação desses filamentos galácticos. Pontos de conexão e cruzamentos. Vamos chegar mais perto de um desses cruzamentos? Vemos centenas de milhares de galáxias se agrupando em um ponto de conexão. Como uma centopeia galáctica, vários ramos de um nó galáctico se estendem em diferentes direções. Notamos que o ponto de conexão tem limites definidos e que nem todas as áreas possuem estradas galácticas. Se agora sobrepusermos Laniakea, teremos apenas um valor aproximado disso. Devemos considerar que não podemos adotar uma perspectiva externa. Assim, percebemos que até mesmo o céu imensurável possui muitos desvios, que parecem como se muitos rios desaguassem em um imenso mar de ilhas de estrelas. Se nos afastarmos mais desse ponto de conexão na simulação, até Laniakea parece só mais um entre centenas de nós. Pontos de tráfego. Esse é o nosso cosmos. Esses são os lugares onde estrelas, planetas e talvez até mesmo vida podem surgir. Em números, Laniakea é um verdadeiro monstro. O céu imensurável possui cerca de 520 milhões de anos-luz de diâmetro em comprimento. O superaglomerado equivale a cerca de 5.200 Via-Lácteas, considerando cada uma com 100 mil anos-luz de extensão. Na largura, o superaglomerado provavelmente é significativamente menor do que em comprimento. Não há números exatos, mas podemos estimar cerca de 100 milhões de anos-luz de largura. Os braços filamentosos do superaglomerado se estendem por centenas de milhões de anos-luz no vácuo intergaláctico, e também ligados a outras estradas de filamentos, ou eles se perdem nos vazios, aqueles espaços incrivelmente gigantescos que fazem fronteira com os filamentos do cosmos e cercam Laniakea de todos os lados. O maior vazio conhecido é o Bootes Void, com cerca de 330 milhões de anos-luz. E também a massa do céu imensurável é gigantesca. Laniakea possui uma massa de 10 elevado a 17 sóis. Em números concretos, isso equivale a 170 quatrilhões de sóis. Se considerarmos que Laniakea faz parte de um complexo ainda maior de superaglomerados de galáxias, o complexo de superaglomerados de peixes-cetos, nosso cérebro simplesmente trava diante dessas proporções gigantescas. Peixes-cetos, como um agrupamento de superaglomerados, tem massa de 1 trilhão de sóis e, junto com a grande muralha de Hércules Corona Borealis, é uma das estruturas mais anormais. As estruturas mais gigantescas que conhecemos no universo. Mas voltando a Laniakea. As representações dele que estamos analisando aqui são apenas algumas de muitas e não são exatamente muito científicas. Se usarmos um mapa baseado puramente em pesquisa, podemos trabalhar com muito mais detalhes e precisão. Nosso grupo local, destacado em azul, fica em uma área menos densa do superaglomerado. Ela está situada entre o Pavo Indus a oeste e o Centaurus a leste.
Superaglomerado de Virgem. O último mencionado, o superaglomerado de Virgem, inclui um dos aglomerados de galáxias mais massivos de todo Lanier-Keary, o aglomerado de Virgem, que faz fronteira direta com o aglomerado de Centauros. Abaixo do grupo local, ou seja, ao sul, encontram-se os chamados aglomerados de galáxias do Sul. O aglomerado de Eridanos, como um pequeno aglomerado de galáxias, assim como os aglomerados de Fornax e Dourado, fazem parte desse grupo de galáxias. Cada aglomerado galáctico tem milhares de galáxias. Eles são muito massivos, mas não chegam ao nível do aglomerado de Centauros ou de Virgem. Formam extensões maiores de Lanier-Keary e podem ser vistos em representações artísticas de Lanier-Keary nos locais indicados aqui. O grupo local, por sua vez, parece ser um verdadeiro ponto fora da curva aqui e se encontra longe de qualquer aglomerado de galáxias. Se quiséssemos, poderíamos incluí-lo nos grupos Sculptor e Marfell, pois estão a 12,7 e 10,7 milhões de anos-luz de distância, respectivamente. Frequentemente, nosso grupo local é visto como parte do superaglomerado de Virgem, pois está gravitacionalmente ligado e atraído por ele em alta velocidade. Falarei mais sobre isso depois. Em Lanier-Keary está localizado o chamado aglomerado de Câncer, a uma distância de cerca de 200 milhões de anos-luz de nós. Ele é um dos aglomerados de galáxias laniakianos mais distantes e faz parte do superaglomerado de Hydra, situado a sudeste em relação a nós. Com uma extensão de várias centenas de milhões de anos-luz, reconhecemos um enorme filamento galáctico como uma espécie de estrada entre o superaglomerado de Hydra e o superaglomerado de Virgem. Ambos são pontos de conexão menores na rede filamentar de galáxias do cosmos. Todos os superaglomerados e aglomerados citados cercam a Floresta de Gêmeos, localizada no centro e com mais de 200 milhões de anos-luz de extensão, provavelmente o maior vazio de Lanier-Keary. Adjacente a vários superaglomerados, temos a leste do grupo local a Floresta de Leão e a Floresta de Corvo, e a oeste a Floresta de Erídano, que, assim como Gêmeos, possui dimensões muito grandes. Se olharmos mais de perto, percebemos que nem mesmo os vazios são completamente desprovidos de matéria e abrigam algumas galáxias menores. Ao lado do nosso aglomerado de galáxias está o vazio local, a cerca de 20 milhões de anos-luz daqui, e o vazio de Delphinus a cerca de 100 milhões de anos-luz. Qual a principal mensagem dessa análise? Podemos afirmar com certeza que Lanier-Keary representa não apenas uma parte de um filamento galáctico, mas também um ponto de conexão ao qual muitas outras estradas de filamentos se conectam. No centro desse local há galáxias gigantes, muito maiores e mais massivas que a Via Láctea. A densidade de matéria, estrelas e galáxias nesses pontos de conexão é incrivelmente alta. O potencial gravitacional desses pontos é enorme. Em seus centros, em dezenas de milhões de anos-luz, existem milhares, talvez 20 mil, 30 mil ilhas estelares. A maioria provavelmente são galáxias elípticas gigantes, que há muito perderam seu status de ilhas estelares produtivas. Cada uma dessas galáxias abriga alguns trilhões de estrelas, e talvez 100 vezes a massa da Via Láctea, somando matéria visível e escura. Quanto mais longe do centro de um ponto de conexão, menor a densidade de galáxias. Aqui, a gravidade é mais fraca, e não surgiram muitas ilhas de estrelas juntas para formar um aglomerado ou superaglomerado. Ainda assim, a rede galáctica filamentar não parece ser interrompida. Na imagem artística de Laniakea que vimos, a Via Láctea aparece em um dos braços laterais do superaglomerado. Em qual? Isso depende da imagem. A Via Láctea se formou numa região relativamente pobre em matéria de Laniakea, mas ainda assim é atraída por massas maiores. Dentro do céu imenso, existe muito movimento, nada está em repouso e tudo se move em direção umas às outras ou se afasta. Façam a seguinte pergunta: qual é o seu lar no cosmos? Vocês diriam que são terráqueos, habitantes da Terra ou seres do astro-Sol? Ou como vocês responderiam? Vocês vêm da Via Láctea, com seus delicados braços espirais que se estendem por centenas de milhares de anos-luz no vácuo intergaláctico do universo. Vamos começar pela Via Láctea e o Sol. Pode-se considerar certo que o Sol escolheu um lugar bastante bom e confortável na galáxia.
Entre dois braços espirais, ela orbita o centro da Via Láctea em 230 milhões de anos. Desde sua formação há 4,9 ou 4,8 bilhões de anos, ela completou cerca de 22 voltas. O Sol possui 22 anos galácticos e a Terra se formou há cerca de 4,5 bilhões de anos. 20 anos galácticos. A rotação do Sol ao redor da Via Láctea é comum em galáxias espirais, presentes em nosso grupo local, o aglomerado de galáxias. Existem cerca de 3 delas: Andrômeda, Triângulo e, finalmente, nossa galáxia. O grupo local é um pequeno aglomerado de galáxias, difícil de comparar a outros, mede poucos milhões de anos-luz e é influenciado gravitacionalmente por suas duas maiores galáxias. Sabemos que a galáxia Andrômeda, nosso maior vizinho galáctico, a mais de 2 milhões de anos-luz, é algumas centenas de bilhões de massas solares mais leve ou mais pesada que a nossa, somando matéria escura e visível. Os cientistas não sabem ao certo se vivemos na galáxia mais massiva do grupo local ou se Andrômeda é a mais massiva. E muitos de vocês certamente já sabem que Andrômeda e a Via Láctea vão se encontrar em alguns bilhões de anos, vão se fundir e formar uma enorme galáxia elíptica que muitos astrônomos chamam de Milkydromeda. As duas galáxias têm um meio circungaláctico muito extenso, chamado também de meio circungaláctico. Podemos entender isso como uma espécie de enorme campo de gás ou atmosfera composta por diferentes materiais, como elementos de carbono, silício e oxigênio, que são gerados no interior de estrelas gigantes. A teoria diz que essas substâncias são lançadas para fora da galáxia por explosões de supernovas. O meio circungaláctico de Andrômeda alcança 1,2 milhão de anos-luz e o da Via Láctea também não é menor. Considerando as dimensões dos CGMs de ambas as galáxias, talvez a fusão já tenha começado. Os CGMs dessas ilhas estelares já estão se encontrando. Em bilhões de anos, as primeiras estrelas e os principais corpos dessas galáxias também se encontrarão. E, aliás, quando falamos sobre as distâncias de galáxias distantes até a Via Láctea, o desvio para o vermelho também desempenha um papel. Isso ocorre quando as galáxias se afastam rapidamente de nós. A luz delas é deslocada para o vermelho, pois sua frequência é alongada. Cientistas calcularam os chamados valores de desvio para o vermelho, que indicam a velocidade com que as ilhas estelares realmente estão se afastando de nós. Nesse processo, o valor do desvio para o vermelho é multiplicado pela velocidade da luz. O resultado é um número que é representado por Z. Por outro lado, quando se trata de galáxias que apresentam desvio para o azul, dizemos que elas estão se aproximando da Via Láctea. Como a frequência da luz de Andrômeda está deslocada para o azul, sabemos que ela se move em nossa direção. Ela se aproxima de nós com Z-0,00, um equivalente a cerca de 303 km/s. Mas todo o grupo local, como um pequeno aglomerado de galáxias, também tem movimento próprio. Mas para onde? Muitos aglomerados de galáxias estão se movendo em direção ao aglomerado de Virgem, que fica no centro do superaglomerado de Virgem. E agora um paradoxo. No aglomerado de Virgem, mediu-se um desvio para o vermelho de 0,004, equivalente a cerca de 1.284 km por segundo. Portanto, estamos nos afastando de Virgem. Mas aí surge uma pergunta: como as galáxias podem ao mesmo tempo se afastar e se aproximar umas das outras? Bem-vindo ao Virgem em Cheio, um fenômeno que nos leva aos limites do conhecimento quando se trata de galáxias. Os astrônomos não erraram ao observar desvios para o vermelho de cerca de 1.284 km por segundo no aglomerado de galáxias de Virgem. Eles também observaram corretamente que o grupo local está gravitacionalmente ligado a ele e é atraído por ele. Então, aqui entram agora dois fatores em jogo. Primeiro, o desvio para o vermelho indica o afastamento das galáxias da Via Láctea pela expansão do universo. Segundo, a ligação gravitacional entre aglomerados de galáxias, porque o grupo local faz parte do superaglomerado de Virgem. O afastamento relativo do aglomerado de galáxias de Virgem, com os mencionados 1.284 km por segundo, é menor do que o esperado. Para os 65 milhões de anos-luz entre Virgem e Via Láctea, seria esperado um afastamento de cerca de 1.455 km por segundo.
O aglomerado de galáxias de Fornax, que está a cerca de 60 milhões de anos-luz de distância, por exemplo, atinge esse valor com bastante precisão. Então, como é que essa baixa velocidade de afastamento observada ocorre, mesmo que Virgem esteja ainda mais distante do que o aglomerado de galáxias de Virgem? O que está acontecendo aqui? Isso pode ser visto como sobreposição dos efeitos, ou seja, da constante de Hubble, do desvio para o vermelho e da atração gravitacional do grupo local pelo aglomerado de galáxias de Virgem. A diferença entre a constante de Hubble e a velocidade real do grupo local indica um movimento relativo em direção ao aglomerado de Virgem. Esse movimento relativo recebe a já mencionada designação de Virgem em cheio, que por sua vez é sobreposto pelo movimento do aglomerado de Virgem, considerado o centro do próprio superaglomerado de Virgem. O aglomerado de Virgem move-se em direção ao superaglomerado Hydra Centauro. Todos os superaglomerados vizinhos acabam sendo atraídos em direção a uma massa ainda maior. A velocidade do grupo local do aglomerado de Virgem e de outros superaglomerados em direção à misteriosa megamassa provavelmente supera a velocidade própria do grupo local. Em 1986, foi determinada a distância aproximada dessa anomalia em relação a nós. Entre 150 e 250 milhões de anos-luz de distância, encontra-se uma massa imensa, que, no entanto, está escondida atrás do plano da Via Láctea. Na astronomia, isso se chama zona de evasão ou de evitação. Trata-se de uma região do céu que não podemos observar muito bem por causa da poeira e do gás da galáxia. Eles absorvem radiação de ondas longas, como infravermelho e rádio, impedindo que recebamos sinais de objetos atrás do plano galáctico. No espectro de alta energia, astrônomos enfim encontraram algo. Observatórios de raios-x identificaram na constelação Triângulo Austral e Norma o aglomerado de galáxias Norma, onde centenas ou milhares de galáxias se fundem e emitem intensa radiação de raios-x. Norma está a cerca de 210 milhões de anos-luz da Terra, é um dos aglomerados de galáxias mais massivos já descobertos, junto com o de Virgem. São conhecidas 600 grandes galáxias, mas o total de ilhas estelares deve ser bem maior. Como algumas galáxias não se fundem entre si e, por isso, não emitem radiação de raios-x, o número real deve estar na casa de alguns milhares, se não dezenas de milhares de ilhas estelares. Aproximadamente 36% das galáxias desse aglomerado são elípticas. No centro de Norma ficam as galáxias ESO 1376 e ESO 1378. Só essas ilhas estelares são centenas de vezes mais massivas do que a Via Láctea e devem abrigar trilhões, talvez até quatrilhões de estrelas. O aglomerado de galáxias de Norma tem um desvio para o vermelho de cerca de 0,015 e se move a aproximadamente 4.100 km por segundo para longe de nós. Ao mesmo tempo, o grupo local, o aglomerado de galáxias de Virgem e outros superaglomerados movem-se em direção a Norma. O aglomerado de galáxias de Norma é tão massivo que perturba o fluxo de Hubble. Aliás, é assim que se chama a expansão do universo, pois muitas vezes ela é comparada a um fluxo no qual as galáxias são arrastadas como barquinhos de papel. Essa megamassa é vista pelos astrônomos como uma anomalia intergaláctica e um dos aglomerados de galáxias mais massivos do universo conhecido. Norma, porém, parece ser só parte de algo muito maior e mais massivo. O centro de uma estrutura que causa uma perturbação sensível na própria constante de Hubble, escondido atrás de gás e poeira da Via Láctea, atrás da zona de evasão, está o Grande Atrator. Ele é um superaglomerado enorme com uma massa de pelo menos 10 quatrilhões de sóis. Ele está a cerca de 200 milhões de anos-luz da Terra. Observações astronômicas indicam que a Via Láctea, o grupo local e o superaglomerado de Virgem provavelmente se movem em direção ao Grande Atrator a mais de 550 km por segundo. No entanto, é muito difícil afirmar se os superaglomerados Virgem e Grande Atrator irão se encontrar um dia. Afinal, eles estão a mais de 200 milhões de anos-luz de distância um do outro e estão se afastando mais rápido devido ao fluxo de Hubble do que a atração entre eles, mas não tão rápido quanto poderiam se o Grande Atrator não existisse. Por causa desse fenômeno, podemos então dar a ele o nome de Grande Atrator.
De modo geral, o grande atrator fica próximo a vários aglomerados e superaglomerados de galáxias. Ao lado de Virgem está o superaglomerado de Centauro, que junto com o de Hidra forma o superaglomerado de Hidra-Centauro, 200 a 300 milhões de anos-luz da Terra. Este é complementado pelo superaglomerado Parvo-Índio e pelo pouco estudado superaglomerado do Sul. Já vimos todos ao analisar Laniakea de perto. Alguns cientistas veem o grande atrator como parte de Laniakea, enquanto outros o consideram externo. Se algo pertence ou não é uma perspectiva muito humana e pouco importa para o universo real. Como vimos, até mesmo os superaglomerados dentro de Laniakea estão se afastando uns dos outros tão rapidamente que, em algumas centenas de bilhões de anos, não será mais possível observar um superaglomerado a partir do outro. E se partirmos novamente do com cerca de 200 milhões de anos-luz entre o grande atrator e o superaglomerado de Virgem, ambos podem pertencer a Laniakea, mas nunca se encontrariam, pois a expansão do universo afasta-os mais rápido que a atração os aproxima. Mas o que acontecerá com Laniakea quando as galáxias se afastarem cada vez mais rápido? Quais as descobertas mais recentes da ciência? Antes de cumprirmos minha promessa inicial e analisarmos em detalhes o que acontece com os superaglomerados e com o nosso entorno, e como o céu imenso, ou melhor, todo o universo, pode parecer em alguns bilhões de anos. Mas vamos falar brevemente sobre a chamada crise da cosmologia, porque ela será muito importante quando lidarmos com a expansão do universo dentro dos superaglomerados. O que é a crise da cosmologia? Parece que temos um novo problema para toda a sociedade, refere-se a uma crescente discrepância que surgiu entre os dois métodos dominantes para medir a taxa de expansão do universo, bem como sua idade. Edwin Hubble e outros astrônomos notaram há cerca de 100 anos ao observar ilhas estelares distantes, que os objetos, quanto mais distantes estão de nós, mais rápido se afastam de nós. Isso levou Hubble e o astrofísico belga Georges Lemaitre, na década de 1920, a uma ideia revolucionária. Se tudo está se expandindo, deve ter havido, há muito tempo, um ponto em que cada galáxia, cada estrela, praticamente cada átomo e outras partículas estavam presos em um ponto infinitamente pequeno. A singularidade primordial, por uma flutuação quântica ou similar, expandiu-se repentinamente e criou o cosmos. No entanto, não se deve imaginar o Big Bang como uma explosão, como a de uma bomba atômica ou de um pedaço de dinamite. Essas explosões são exotérmicas e consomem energia, elas acabam. O Big Bang, porém, não é uma explosão, ele já dura há mais de 13 bilhões de anos e provavelmente continuará por muitos bilhões, trilhões ou até mesmo trilhões de anos. Mais precisamente, não o Big Bang em si, mas sim a expansão cósmica que ele provavelmente desencadeou. Com a expansão do cosmos, os objetos também se afastam entre si. Mesmo com lugares próprios no universo, galáxias podem se atrair. Através da gravidade, surgem movimentos próprios que fazem com que toda a matéria mude de lugar no universo. Mas, no contexto geral do cosmos, podemos imaginar que as galáxias, devido à expansão cósmica, são levadas pela correnteza como pequenos barquinhos de papel em um rio. Embora elas também possam mudar minimamente seu lugar no rio, mantém a direção predominante da expansão. Mas, para cada barquinho de papel, o rio parece fluir em todas as direções. Como os astrônomos sabem que as galáxias se afastam de nós? Já observamos o desvio para o vermelho, ou seja, a luz deslocando-se para o vermelho quando galáxias se afastam rapidamente de nós. Astrônomos usam essa propriedade da luz para medir distâncias até galáxias distantes de duas formas. Um dos métodos para medir a constante de Hubble é baseado em observações de galáxias próximas, e em um tipo específico de supernova que sempre ocorre da mesma forma e libera exatamente a mesma quantidade de energia. Quando ocorrem, mede-se o desvio para o vermelho para saber a velocidade de afastamento das galáxias e suas supernovas. O outro método analisa a radiação cósmica de fundo em micro-ondas, o eco luminoso, de quando o universo tinha 380 mil anos.
Esse fundo forma uma cápsula do tempo dos estados mais primitivos do universo e fornece informações valiosas sobre suas propriedades, incluindo sua taxa de expansão. E quando falamos de taxa de expansão, queremos dizer a aceleração que uma ilha estelar possui quando ela está a cada megaparsec adicional de distância de nós. Essa distância equivale a 3,26 milhões de anos-luz. O valor exato da constante de Hubble não é relevante aqui, mas os astrônomos têm um valor aproximado de cerca de 70 km por segundo por megaparsec calculado? Ou até um pouco mais, quando se trata de outros métodos de determinação de distância. Em outras palavras, para cada megaparsec adicional de distância de nós, uma galáxia se afasta de nós a mais 70 km por segundo. Assim, uma galáxia a 10 megaparsecs teria teoricamente velocidade de expansão próxima de 700 km por segundo. Uma ilha estelar a 20 megaparsecs se afasta de nós a 1.440 km por segundo. No entanto, é importante saber que isso sempre depende do ponto de observação. Do nosso ponto no cosmos, ou seja, da Via Láctea, as galáxias a uma certa distância se afastam tão rapidamente quanto ilhas estelares a uma determinada distância de outro ponto do universo. Um observador a 100 megaparsecs da Via Láctea perceberia que estamos nos afastando dele a cerca de 7.000 km por segundo, o oposto seria parecido. Ambos os métodos mencionados anteriormente são muito valiosos em seus próprios aspectos e têm suas respectivas vantagens, mas o fato de que seus resultados não coincidem representa um dilema significativo para a cosmologia. Embora os valores diferem apenas minimamente entre si, talvez apenas 5 ou 6 km por segundo para muitos cientistas, isso já é suficiente. Por isso, fala-se em crise da cosmologia, um confronto entre representantes de diferentes métodos de pesquisa. Não poderíamos só pegar os valores dos dois métodos e escolher um meio-termo? Os cientistas não poderiam concordar com um número? Esses métodos são tão fundamentais para determinar distâncias no cosmos que a diferença entre os valores não é trivial. A interpretação dos resultados divergentes levou a duas explicações potenciais. A primeira possibilidade é que o nosso melhor modelo atual do universo, ou seja, o modelo cosmológico padrão, que se baseia essencialmente na teoria da relatividade geral de Albert Einstein e na constante cosmológica, pode estar incorreto. Essa possibilidade é especialmente empolgante para os cientistas, pois abriria a porta para uma física totalmente nova, que poderia mudar fundamentalmente e de forma potencialmente revolucionária a nossa compreensão do universo. Outra possibilidade é haver um problema nas nossas observações do universo local. Isso pode ser resultado de um viés observacional causado por propriedades específicas da região do universo que estamos observando ou de algum outro tipo de distorção, na forma como interpretamos ou utilizamos os dados. Como observamos o universo? Ambos os cenários são desafios significativos para a cosmologia moderna e têm o potencial de influenciar de forma duradoura nossa compreensão do universo e suas propriedades. O que a crise da cosmologia tem a ver com Laniakea? No capítulo final, analisaremos como a expansão do universo se relaciona com os superaglomerados locais e como eles podem explicar a crise da cosmologia. Já falamos sobre Laniakea, a expansão do universo e a dificuldade de encontrar uma taxa de expansão unificada. Descobrimos que não existem apenas fenômenos estranhos como o infall de Virgem, mas também outros acontecimentos como essa megamassa, o grande atrator. No fim, a crise da cosmologia mostra como é difícil unificar o valor da constante de Hubble, ou seja, a expansão do universo. Em um superaglomerado como Laniakea, há mais de uma velocidade de expansão aparente. Aqui, os físicos Leonardo Gianni, Colin Howlett e outros da Queen's University em Brisbane, Austrália, se dedicaram profundamente a Laniakea e publicaram um artigo poucos meses antes do lançamento deste vídeo. Nele, é analisado como Laniakea influencia a taxa de expansão do cosmos. O superaglomerado apresenta um padrão único de movimento. Em vez de se expandir uniformemente em todas as direções, há áreas em que Laniakea está encolhendo e outras em que está se expandindo.
Ambas as formas de movimento são relevantes, pois afetam os cálculos dos astrônomos que tentam medir as distâncias no universo. Os caminhos da luz de estrelas e galáxias são distorcidos por essa estrutura especial, o que pode levar a estimativas incorretas de distância. Para resolver esse problema, os pesquisadores se dedicaram a modelar os efeitos da expansão desigual de Laniakea e incluí-los em seus cálculos matemáticos. Com um modelo aprimorado, eles esperam conseguir medições mais precisas das distâncias cósmicas. Os pesquisadores descobriram que os ajustes necessários ao considerar a expansão de Laniakea alteram significativamente a velocidade estimada da expansão do universo. Em particular, a aplicação dessas correções aos dados das supernovas mostra um desvio de cerca de 1 km por segundo por megaparsec, enquanto os dados que se baseiam no brilho das galáxias, ou seja, que trabalham com a radiação cósmica de fundo, apresentam um desvio de cerca de 0,5 km por segundo por megaparsec. Mas, em vez de diminuir a crise da cosmologia, esses ajustes, embora correspondam a no máximo 1 km por segundo por megaparsec, parecem alimentá-la. Com essa correção, os pesquisadores ainda não explicam as diferenças entre os métodos de medição, mas apontam por que os métodos das supernovas e da radiação de fundo têm resultados distintos. Eles também descobriram que as representações atuais de Laniakea não diferem tanto da realidade. O superaglomerado é descrito no artigo não como uma massa esférica simples, mas como uma estrutura elipsoidal complexa, caracterizada por uma expansão triaxial. Com isso, queremos dizer especificamente que Laniakea possui 3 eixos principais de comprimentos diferentes, o que indica uma distribuição assimétrica da matéria e as forças gravitacionais resultantes que atuam em diferentes direções. Se olharmos o mapa científico do superaglomerado, veremos que a parte leste de Laniakea possui muitos aglomerados de galáxias grandes e densos. Centauros, Hidra, Virgem e o Grande Atrator, que não pode ser visto no mapa, são os elementos essenciais que causam uma distribuição desigual da matéria no superaglomerado. Esses aglomerados de galáxias ou superaglomerados formam a espinha dorsal gravitacional de Laniakea e causam uma perturbação no fluxo de Hubble. Mas como são os movimentos e mudanças aos quais Laniakea está submetida? Em detalhes, a análise dos pesquisadores sugere que, após a correção para a expansão geral do universo, Laniakea apresenta um movimento de contração ao longo de seus eixos menores, ou seja, está se comprimindo, colapsando, enquanto ao longo do eixo mais longo está se expandindo. Essa observação é expressa em números concretos pela mencionada taxa de expansão corrigida de, em média, menos 1,1 km por segundo por megaparsec. Embora esse número pareça negativo à primeira vista, o que normalmente indicaria uma contração, na verdade, ele reflete a diferença relativa entre a taxa de expansão local em Laniakea e a taxa geral de expansão do universo. Nesse contexto, uma taxa negativa significa que a região, em suas dimensões mais curtas, ou seja, em suas extensões menores, está se expandindo mais lentamente ou até mesmo se contraindo, em comparação com o restante do cosmos ou em comparação com sua extensão alongada. Fica claro, de qualquer forma, que Laniakea desempenha um papel muito importante na medição da taxa de expansão do cosmos. O que isso representa para Laniakea? Nosso superaglomerado vai simplesmente se expandir em alguns pontos e se contrair em outros? Para isso, consultamos outro artigo, dos astrônomos Ga-Yong Cheon, Hans Boehringer e Salim Saroubi, de 2015. Esses cientistas distinguem 2 tipos de superaglomerados, aqueles que têm um núcleo denso e que no futuro vão colapsar devido à sua gravidade, e aqueles que vão se dispersar por causa da expansão do espaço. Alguns superaglomerados, como o superaglomerado de Virgem, vão colapsar e, em muitos bilhões de anos, formar um chamado superaglomerado estável. Superspace vem do latim e significa sobrevivente. Eles descobriram que Laniakea, apesar do núcleo massivo do Grande Atrator, não é densamente povoada por galáxias e, em alguns pontos, se dispersa. Isso se encaixa muito bem com um estudo realizado apenas este ano, segundo o qual Laniakea se desfaz ao longo do eixo longitudinal e se contrai em largura, ou seja, colapsa.
Mas quais partes ainda vão sobreviver? Além de Virgem, Centauros e possivelmente o aglomerado de Hidra, formarão aglomerados de galáxias sobreviventes. Superaglomerados, em geral, tendem a se dispersar, enquanto aglomerados de galáxias densamente povoados, como Centauros ou Virgem, permanecem juntos. Esse será o destino de toda a concentração de matéria no cosmos. Os filamentos galácticos vão se dissolver aos poucos e apenas os nós vão restar. Em bilhões de anos, nenhum vestígio da teia cósmica restará, e chegará um tempo, em algumas centenas de bilhões de anos, em que o universo observável será composto apenas por um superaglomerado. Todas as outras galáxias e aglomerados de galáxias que estiverem distantes demais desaparecerão para sempre dos nossos olhos, e nosso cosmos ficará menos luminoso, até que, em um futuro muito distante, em trilhões de anos, as luzes se apaguem totalmente. Mas isso fica para outro vídeo. Laniakea é um exemplo abrangente do que pode ser chamado de lar cósmico. Um superaglomerado com sua forma elipsoidal, que está lentamente se desfazendo em câmera lenta, mas em alguns pontos está colapsando. Isso lembra uma casa de família, onde os membros mais jovens vão saindo aos poucos, até que no final restam apenas alguns. Mas esses processos acontecem ao longo de períodos de tempo inimagináveis. Até que Laniakea realmente se desfaça, ainda vão se passar muitas dezenas de bilhões de anos. As distâncias com as quais lidamos aqui, em comparação com distâncias ainda maiores, são apenas o nosso quintal cósmico. Talvez nunca seja possível para nós alcançar sequer outra galáxia dentro do grupo local, quanto mais fora de Laniakea. Mas todas as ilhas de estrelas estão conectadas pela gravidade e se atraem? A nossa Via Láctea é influenciada não apenas pelo aglomerado de Virgem, mas também pelo grande atrator em sua direção de movimento. Esses dois estão a apenas 60 a 70, respectivamente, cerca de 200 milhões de anos-luz de distância, e ainda assim exercem forças gravitacionais enormes sobre o grupo local. Cosmólogos veem galáxias nessas distâncias como nosso lar cósmico e próximas. Mas já aqui as ilhas estelares estão muito distantes, até mesmo distantes demais para algum dia fazerem parte de Virgo ou de outros superaglomerados maiores. Elas se afastam rápido demais devido à expansão do universo. O fenômeno conhecido como Virgo Infall ou Grande Atrator Infall faz com que elas se afastem de nós mais rápido do que a velocidade da nossa galáxia permitiria. Isso significa que as forças gravitacionais que essas enormes massas exercem sobre a Via Láctea vão diminuindo com o tempo. Talvez em várias dezenas, mas com certeza em centenas de bilhões de anos, Virgo, Centauros, Hidra e muitos outros superaglomerados estarão tão distantes de nós que nenhuma luz deles chegará até nós? Eles vão desaparecer do cosmos observável e só vai restar um pequeno grupo local de galáxias que poderemos chamar de nosso lar. Mas esse ainda é um período de tempo extremamente longo? É questionável se a humanidade, com decisões estranhas e pouco promissoras, ainda terá papel no palco cósmico. Até lá, astrônomos ainda podem fazer muitas descobertas. Com certeza, ainda vamos descobrir mais sobre Laniakea e poderemos avaliar melhor o nosso lar. Até lá, Laniakeanos, desejo ótimo fim de semana e feliz terceiro domingo do Advento.